Olá, vamos para mais um episódio do nosso podcast no Bento Pod. Para você que não conhece o nosso canal, era uma eletiva do programa do Paraná Integral, onde nós tínhamos o podcast e aí nós transformamos no Clube de Protagonismo. Nós estamos aqui com o JP ali atrás, a Vitória, e hoje nós estamos estreando no canal a Eduarda, aluna também do 9º ano. A Emily não está hoje a Eduarda veio para estrear junto com a gente. Eu sou o professor Marquinhos, do Colégio Bento Mossurunga, espero que você goste. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, dá um like aí, vamos ajudar a crescer o canal. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial para nós, já que nós estamos vivendo aí a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Trouxemos hoje uma pessoa dessa área para a gente estar conversando. E hoje nós vamos conversar com a professora Débora Cristina de Freitas Albertin, formada em Letras, Português, Inglês e Espanhol, e pós-graduada em Educação Especial, e com uma vasta bagagem de conhecimento dessa área. E ela é professora da nossa instituição, e pensando em tudo isso nessa semana, nada mais justo do que trazê-la aqui. Então, professora Débora, agora nós vamos deixar aberto aí para você dar um oi para o pessoal do nosso canal. Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? É um prazer imenso estar aqui, viu? Muito obrigada. Professora Débora, qual o objetivo da Semana Nacional com Pessoa de Deficiência Intelectual e Múltipla? O objetivo dessa semana é a conscientização. Então, a conscientização de todos sobre a superação de barreiras, né? Superação de barreiras, sobre a inclusão de todas essas pessoas na nossa escola regular, no nosso meio. Então, é uma semana mais de conscientização mesmo. Por que você acha importante conscientizar a sociedade sobre a inclusão e respeito às pessoas com deficiência intelectual e múltipla? Então, essa conscientização é muito importante porque o respeito tem que ser para todos, né? E a gente fala que quando vem a questão dessa diferença, a questão das deficiências, ou a questão como eu posso falar, da diversidade, quando chega essa questão dessa diferença, a conscientização é importante por quê? Porque eu não posso tratar o outro igual, né? Por que eu tenho que focar só nas diferenças? Por que eu não posso incluir a pessoa, se ela está ali, né? Se ela está no meu meio, por que eu não posso incluir com amor também? O que você acha importante trabalhar na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla? Então, eu acho muito importante o que está sendo feito aqui na escola, né? Esse trabalho de pegar os alunos, igual nós temos um trabalho com os professores, né? Trabalho de conscientização com os professores e depois com os alunos, por quê? Porque às vezes a gente até conhece, a gente vê, né? A gente tem, às vezes o vizinho, às vezes um parente, né? É deficiente, ou eu vejo as pessoas da paz saindo e entrando, ou até na minha escola eu tenho uma pessoa que tem uma certa deficiência, só que eu não sei o que é aquilo. Eu não sei porque ele é daquele jeito, se nasceu, se não nasceu, se tem alguma dificuldade, se eu posso ou não incluir. Então é muito importante trabalhar isso com os alunos e com as pessoas também, de falar que a pessoa pode sim ser incluída em tudo, não tem que excluir para nada. Ah, mas eu vou fazer um certo tipo de trabalho, eu vou chamar? Sim, você pode chamar. Porque a inclusão dessa pessoa, colocar ela junto com todos os alunos, com todos os demais, e tratar essa pessoa da forma correta, né, com respeito, com amor, é muito importante. Então, o trabalho dessa semana, essa conscientização é muito importante. Que tipo de barreiras as pessoas com deficiências enfrentam no dia a dia? Eu acho que a maior barreira é a discriminação, é a exclusão. Então, a maior barreira é essa, o olhar de exclusão, de discriminação, faz com que a pessoa não tenha direito a nada. Então, assim, anda acontecendo muito isso. Então, eles veem as pessoas que são diferentes de forma de deixar de lado. Ah, não, ela é diferente, ela não vai ficar... E ninguém é igual, né? Quem é igual? Ninguém é igual. Jesus não fez ninguém igual, nem que for gêmeo idêntico, ele não é igual. Então, por que eu tenho que excluir a pessoa que é diferente de mim? Né? Quais tipos de casos de deficiência intelectual e múltipla você já atendeu? Então, eu trabalhei alguns anos na APAE.
Então, lá a gente tinha todo tipo, né, de deficiência. Por exemplo, assim, eu tinha aluno que era deficiente físico e cego, ou deficiente físico, cego e surdo, associado a uma deficiência intelectual. Tá? Então, na APAE, assim, os alunos têm a deficiência intelectual associada, por isso múltipla. Então, múltipla porque é mais que uma, né? Então, assim, ou paralisia cerebral, junto com a paralisia cerebral vem, às vezes, surdo, às vezes cego, deficiente físico, não é? Então, essa semana, ela foca mais nisso mesmo, nas deficiências múltiplas. Ah, então, esses alunos também já atendi. E daí, só deficiência intelectual, só cego, só surdo também. Como podemos promover a inclusão dessas pessoas na sociedade? Dando direitos, o direito delas a elas, né? O direito elas já têm, o direito é delas. Mas, assim, as pessoas se abrindo a perceber que é direito e você tem que dar oportunidade à pessoa, né? Não deixar só. Eu estou focando bastante falando da semana, mas isso tem que ser durante todo o ano, durante toda a vida, né? Bom seria se não existisse, assim, uma placa dando direito à pessoa com deficiência, né? Se ele fosse respeitado. Então, assim, dar esse direito, deixar que eles também possam estar no meio dos outros. Igual assim, se eu tenho aqui na escola uma pessoa surda, que eu possa fazer para ela, né, que eu possa ver, tá tendo uma palestra, e eu tenho um amigo meu que é surdo, ele vai entender a palestra, o que eu preciso fazer? Eu preciso proporcionar para ele também que ele ouça a palestra. De que forma? Que venha uma pessoa que saiba Libras e traduza para ele a palestra. Então, assim, eu tenho que dar a oportunidade e dar o direito da pessoa. O que te motiva a trabalhar com pessoas com deficiência intelectual e múltiplas? Olha, foi incrível, mas foi aqui nessa escola. Quando eu comecei a trabalhar, acho que foi em 2002 eu comecei a dar aula. 2002, 2003, acho que foi eu comecei a dar aula aqui. E eu tive um aluno, eu só não me recordo o nome dele, mas eu lembro direitinho que eu estava fazendo a pós em educação especial e eu ouvi falar, né, falando tudo que os professores mostravam pra gente, e esse aluno que estudava aqui, ele não conseguia escrever. Ele tinha muita dificuldade em escrever, passar para o caderno mesmo. Então eu me lembro que eu dava aula de português, de redação, e eu precisava que ele escrevesse uma redação. E ele não conseguia escrever. Ele falava, professora, eu não consigo escrever. E eu falava, mas como não? Você precisa, escreva para mim. Faz assim, ó. Daí eu sentei com ele e era uma história que ele tinha, que era um livro que a gente tinha lido, todo mundo, a sala toda, e ele tinha que fazer o resumo daquele livro. Aí eu sentei com ele e falei assim, então conta, vai contando. Agora põe no papel para mim. Eu queria que ele colocasse no papel. Ele me contou, mas eu queria que ele colocasse no papel. E ele escreveu no papel toda a história. A hora que eu peguei a redação dele, eu não sabia o que estava escrito e ele também não. Era consoante com consoante, vogal com vogal, tipo assim, ele não tinha escrito nada. Nada com nada. Será uma palavra solta e as outras palavras, nem ele leu e nem eu li. Naquele dia eu fiquei sabendo que era dislexia. Naquele dia eu vi que eu mesma falei para mim, isso existe mesmo. Isso existe mesmo, porque ele sabia me falar, mas ele não sabia ler, não sabia o que estava escrito ali. Aquilo que parecia longe estava perto. Estava ali. Naquele dia eu comecei a me interessar. E aqui também eu tinha a sala de aula que tinha os 5 alunos surdos, que era, eu lembro da Aline, do Diego, acho que era. Então, assim, eram 5 alunos surdos. E tinha uma professora de Libras, uma intérprete, e ela ficou doente. E só ela sabia Libras. O pessoal estava aprendendo, mas só ela sabia Libras. E eu dava aula de inglês para 5 surdos. E ficavam os 5 sentados juntos na frente e a turma atrás. Nunca me esqueço. E o que eu pensei assim, o que eu vou fazer para ensinar inglês para os surdos? Aí eu comecei a passar no quadro. Aí eu explicava e escrevia no quadro ao mesmo tempo. Eu explicava e escrevia no quadro ao mesmo tempo. E assim, ali foi incrível ver. Foi ali que eu me apaixonei. Que eu falei, é isso que eu quero mesmo. É isso que eu quero fazer. Como você lida com uma crise de uma pessoa com deficiência intelectual e múltipla? Então, quando a gente fala assim dessas deficiências múltiplas, então assim, quando eu trabalhei na PAI, acontecia muito, porque às vezes os alunos, né, eles estavam lá, às vezes não estavam medicados, ou era, né, deles mesmo. Então, como que a gente lidava? A gente sempre tinha, na PAI, sempre tinha uma pessoa dentro da sala de aula que era a nossa auxiliar. Então, a gente sempre pedia ajuda quando dava alguma crise, alguma coisa no aluno, por exemplo, uma convulsão, né? Então, a gente acudia a criança
e pedir ajuda à auxiliar que estava ali. A auxiliar às vezes pedia ajuda ao psicólogo ou a pessoa que estava no corredor. Então a gente sempre busca ajudar a criança para que ela não, né, não se machuque, às vezes cai no chão, precisa virar de lado, está tendo uma convulsão, ou, né, limpar a área e esperar alguém chegar. Então, assim, sempre quando tiver uma crise, a primeira coisa que tem que fazer é ajudar. Você vai ajudar a criança, para ajudar a pessoa, aí você pede ajuda. Nunca deixa a pessoa lá caída, sozinha, né? Sempre ir ajudar a pessoa e pedir ajuda. Na sua visão, o que significa acessibilidade para pessoas com deficiência? Então, a acessibilidade, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa assim no cadeirante, né? Então, cadeirante. O que é uma acessibilidade para o cadeirante? Por exemplo, a cadeira tem que passar. Então, quando a gente pensa no cadeirante, às vezes a gente pensa só na pessoa que nasceu com deficiência física, mas não é. Por exemplo, pensem na casa de vocês. Uma cadeira de roda passaria na porta do banheiro? Então, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente tem que pensar também na velhice. Um acidente, se alguém quebra a perna, vai precisar de uma cadeira de rodas? A cadeira vai conseguir entrar dentro do banheiro para levar essa pessoa? Porque como que ele vai tomar banho? Vai precisar de uma cadeira de banho. Então, assim, a acessibilidade é o que vai auxiliar a pessoa no caso da necessidade. Ou quando tem uma deficiência física, ou, por exemplo, uma criança pequena, você vai pôr ela de pé para tomar banho no banheiro, ela vai escorregar, tem que ter um tapetinho. Um idoso, para tomar banho no banheiro, ele consegue ficar em pé sozinho? Então, precisa ter uma barra, né? Então, assim, a acessibilidade é tudo que vai auxiliar a pessoa, auxiliar a vida dessa pessoa para que seja melhor. Então, vamos pensar na acessibilidade na escola. Se a gente tivesse cadeirante aqui, ele ia conseguir entrar no banheiro, porque tem rampa, né? Ele ia conseguir ir para a quadra, porque tem acesso, ele ia conseguir entrar na escola. Então, a gente sempre tem que pensar na acessibilidade que vai facilitar a vida, principalmente daquela pessoa que necessita daquilo. Débora, a gente tem aqui um grupo muito bom, um grupo muito grande, né? Poderia estar todos aqui, mas infelizmente a gente não consegue estar com todos aqui. Não vou citar nomes para não esquecer de ninguém, eu não quero ser injusto, esquecer, mas a nossa equipe, eu acho fantástica. Através de você, eu dou os parabéns para essa equipe maravilhosa que a gente tem. Quais são, assim, as áreas, as diversas áreas que a nossa escola hoje atende? Né? Que a gente tem aí vários profissionais, né, da área atendendo, e quais são as áreas que a gente tem hoje dentro do nosso colégio? O nosso colégio, por ser integral, então ele tem o atendimento educacional especializado, que é assim, a sala de recursos, né, seria a sala de recursos da escola regular, é o nosso AE, atendimento educacional especializado, onde eu atuo e mais 4 professores, 5. Então a gente atua assim, a gente atua dentro da sala de aula. Então, o aluno que tem deficiência intelectual ou distúrbio de aprendizagem, dislexia, autista, então ele é atendido por nós, professores. A gente vai até a sala de aula durante as aulas. Então, está acontecendo a aula, a gente fica na sala de aula, o professor está explicando a disciplina, está lá explicando, e nós estamos aguardando o professor terminar de explicar. O professor termina de explicar, nós vamos até o aluno e auxiliamos na hora das atividades. Tá? Então, esse é o papel do AEE, que somos nós, AEE. Aqui nós também temos autistas na escola. Então, esses autistas, eles são atendidos por uma professora, é um PAE, professor de atendimento educacional especializado. Então, todo autista, ele tem direito a esse professor, a essa pessoa que vai auxiliar ele. Então, aqui na escola nós também temos 3 autistas, que são atendidos por esses PAE, que auxiliam. Por enquanto, na escola, nós só temos esses 2 atendimentos, do PAE e do AE. Uhum. E, Débora, assim, você, né, além da sua formação, você teve um período no Núcleo Regional de Educação atendendo essa pasta, né? E, então você já deve ter visto muitos desafios, já deve ter passado por várias situações, de tudo. Mas, assim, quando vocês têm que chegar para um representante de aluno, para um responsável de aluno, como que é a aceitação desse responsável? É aceito de imediato ou ainda há um pouco de, não sei se seria o termo preconceito? Como que se dá esse entendimento, né? No caso, você falou familiar. Isso, familiar. Então, a gente fala que, às vezes, não são todos, mas às vezes assim, a barreira maior que tem é o familiar, porque é a aceitação, né? Então, a primeira aceitação é a da família. Então, assim, já aconteceu de chegar, de chamar os pais para conversar,
e falar que o filho às vezes tem que ser, porque nós temos a PAI, que para nós também é uma escola, e que ela ela prepara o aluno. Então, às vezes, esse aluno de educação especial, a dificuldade dele é tão grande que lá ele vai ter o atendimento necessário a ele. É uma sala com menos alunos, é um atendimento especializado, que ele vai ter só de uma professora especializada. Então, às vezes, ele tendo esses pré-requisitos, ele sai de lá e volta para o regular. Mas esse encaminhamento, já esses anos que eu tive no núcleo, sempre foram embate. Assim, sempre de às vezes o pai brigar e falar, não vou colocar. Então, assim, e daí depois, anos depois, a gente ficar sabendo, ó, teve que ir, 10 anos depois teve que ir. Então, às vezes, poderia ter ido antes. E o atraso aconteceu. Aconteceu. Então, assim, o problema é essa discriminação, porque é uma discriminação de, não, meu filho não vai para pai. Só que ele poderia ter ido e poderia ter saído. Então, assim, eu acho que essa é a barreira mais difícil que a gente passa. E de tudo que a gente falou nessa entrevista, qual é o seu maior objetivo trabalhando nessa área? Olha, eu falo, quem me conhece, eu sempre falei assim, que a educação especial corre nas minhas veias. Eu falo que eu me apaixonei tanto, é uma coisa tão assim que Deus colocou na minha vida, que o meu objetivo é que eu possa ajudar. Sempre ajudar o professor a ver esses alunos com um olhar diferente, né? O professor ver e tratar esse aluno como se fosse um filho dele mesmo, para ver que esse aluno ele vai aprender, às vezes no tempo dele. Cada um tem um tempo. Então, assim, e também trabalhar com os pais e com os alunos, mostrar para os alunos assim, você é capaz. Porque às vezes o aluno ele tem uma dificuldade, ele vê que ele não aprende igual aos outros. Aí ele fica assim, eu não vou aprender, não, eu não sei. Então, assim, mostrar para ele também, não, você vai aprender, calma, no seu tempo. Então, às vezes eu falo que nesse trabalho aqui na escola, eu já vi, assim, sentei com o aluno e mostrei para ele, olha, é assim, assim. Ele falou, professor, eu consegui fazer. Então, isso deixa a gente tão feliz de ver, porque eles conseguem fazer. Vai ser no tempo dele. Isso que a gente tem que entender, que não vai ser rápido igual os outros que vão pegar na hora. Mas o trabalho de formiguinha, de você estar ali ensinando, isso é prazeroso. Você vê que ele vai aprender, só tem que ter o tempo dele. Então, assim, esse trabalho da educação especial é fantástico. Eu acho que não pode faltar. E eu acho que quem trabalha com educação especial tem que trabalhar porque gosta, tem que trabalhar com amor mesmo, tem que fazer com satisfação o que faz ali, porque daí sim o trabalho vai render. Débora, eu quero agradecer demais esse momento que você teve aqui com a gente. Foi muito gostoso. Nesse dia de hoje, as nossas duas entrevistadoras tiveram que sentar ali, estudar um pouco. Legal. Eu achei muito interessante essa fala, muito esclarecedora para eles, né? E a gente vê mesmo quando você fala, eu costumo falar, todo mundo que senta aqui, eu costumo falar assim, dá para ver o brilho no seu olhar, né? E dá para ver mesmo, não só de hoje, mas nos outros momentos que nós tivemos informação, ao qual você teve um momento de fala, falou com todo mundo, e como é gostoso, eu falo que para mim é muito gratificante estar aqui nesse clube de protagonismo, não por ter essa oportunidade direta, mas para ver eles, para ver o João Pedro, hoje, Eduardo está estreando, a Vitória, a Amy que não veio, o Breyer, também que é outro que nos ajuda, ouvir isso diretamente, ouvir de vocês que estão aí do outro lado falando. Eu acho que toda vez que eu falo assim, nossa, dá para ver o brilho no olhar, e eu vejo que elas ficam às vezes trocando olhar, e às vezes concordando. Depois a gente sempre conversa, Vitória? Depois, alguns episódios, a gente sempre troca uma ideia. Como é bom. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço muito em nome de toda a nossa equipe do podcast. E você aí, vai se inscrevendo aqui. A Débora vai ter mais uma fala. Se inscreve aí, certo? Dá um like, compartilha. Vamos ajudar a crescer. Débora, o microfone é seu. Vou deixar agora aberto para você se despedir, deixar a última mensagem para os nossos seguidores. Eu que agradeço a vocês, parabenizo vocês pelas perguntas. Eu fiquei maravilhada de ver. Parabéns mesmo, viu? E muito obrigada, Marquinhos. E com certeza, estamos juntos aí e vamos seguir nessa luta, nessa conscientização. Vamos estar aqui na escola sempre para ajudar, para fazer o que for necessário. Muito obrigada, Deus abençoe. Pessoal, hoje não está aqui do lado, o negocinho vermelho que vai falar com você. Você não é inscrito, o que tem que fazer?
Ficar no negocinho pra ser aqui. Clica aí, se inscreve aí. Vamos ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.